Pode vigiar. Pode vigiar. Pode vigiar. Pode vigiar. Minha gente, começou o Pode Vigiar, o seu podcast do seu coração, um podcast maravilhoso, podcast de todas as suas semanas. Já quero te convidar para você, antes do vídeo começar, antes desse momento tão especial começar, você já se inscrever no canal, deixar o seu like e já compartilhar. Comenta coração. Gente, compartilhe, pô. Você não vai me ajudar não, é? Entra nesse propósito aí comigo e embora, porque hoje, eu sempre falo isso no começo, o podcast tá daquele jeito e eu sei que você vai gostar. Então, já começa aí a participar, convida todo mundo, chama todo mundo. Tá vendo o aviãozinho que tem aqui embaixo? Clica, já sai mandando pro grupo da igreja, do pastor. Não vai ficar em disciplina não, manda pra todo mundo. Então é isso, bora começar porque hoje a gente vai descobrir muitas coisas boas. E o nosso convidado de hoje é aquele convidado que com certeza você conhece. Se você esqueceu o nome dele, você vai lembrar dele como o menino do teclado. Quem é? Você deve já saber quem é aí, né? Então é isso aí, tô com vocês. Recebam o nosso amigo Micael do Carmo. Você não vai ter medo da noite, nem da seta que voa de dia. O Deus de Israel te livra. O Deus de Israel te livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas Deus preserva a tua vida. O Deus de Israel te livra. Rapaz, o Pode Vigiar começou diferenciado hoje. Irmão, muito obrigado por você ter aceitado esse convite e hoje a gente vai descobrir tudo. Bom estar contigo aqui, amigo. Gente. No Pode Vigiar. Pode vigiar? Pode vigiar. Pode vigiar. É. Que honra estar participando desse programa aqui contigo. E vamos lá. Simbora, né? Gente, é isso, né? Estamos aqui hoje com esse amigo, Micael do Carmo. É uma pessoa que a gente já tava ali cotando, né? Um bom tempo. Mas o cara também, às vezes, tem aquela agenda, né? Complicada que dá um jeito, pô, irmão, vamos conseguir aqui. Mas o bom é que ele topou. Ele falou, bora, a gente vai. Vamos. E veio. Irmão, a gente vai descobrir hoje de onde foi que Micael do Carmo veio. Sim. Onde foi que você veio? A gente sabe assim um pouquinho, Simões Filho, mas a gente vai saber mais a fundo o que é que você fazia quando não tinha nada disso aqui, ó. Quando não tinha o teclado, quando não tinha isso aqui pra você ministrar. Vamos descobrir tudo isso aí. Rapaz, é até difícil um pouco desvincular o Micael sem música, porque acredito que eu sempre tive uma ligação muito forte com música desde que eu me lembro da minha infância. Se tem aquela fase que instala alguma coisa no cérebro da criança, que a partir daquele momento ele começa a lembrar de alguma coisa da infância, o que eu lembro da minha infância sempre foi com música, e o que tenho de foto também. Eu era aquele menino perturbado da igreja que ficava mexendo nos instrumentos, entendeu? Lá na Assembleia de Deus, na Baixa da Jaqueira, lá em Simões Filho. E foi ali naquela igreja onde eu comecei a dar meus primeiros passos na música. Ali eu comecei a tocar teclado, eu tinha 9 anos de idade. Antes disso, eu era aquele menino muito curioso. O que eu me lembro é que quando eu tinha mais ou menos uns 2, 3 anos, meu pai me deu uma bateria daquelas de criança. Sim. Deixa eu lembrar, foi meu pai? Não, meu pai me deu o teclado. Quem me deu essa bateria foi um tio meu. E aqueles violãozinhos de brinquedo que vendia na loja nylon, de né, R$1,99. Eu já tive mais de 20 daquele ali que Sempre quebrava e comprava Oxi. outro. Então, o que eu me lembro da minha infância sempre foi muito ligado à música. Com 5 anos eu ganhei meu primeiro violão, meu avô me deu. E ali depois eu fui pro teclado. Então, desde a minha infância toda foi muito ligado com música. Eu sempre gostei muito de jogar bola, de brincar, mas essa parte da música sempre foi muito mais ativa na minha vida. Então você, desde berço, já vinha construindo esse caminho da igreja? Seus pais sempre foram cristãos? Sim, meus pais sempre foram cristãos, sempre foram assembleianos. Eita. E acabou que eu cresci nesse ambiente, né? Entendi. Dentro desse período que você tava ali, né, crescendo na casa do Senhor,
A música chegou pra você como? A sua mãe, o seu pai? Porque geralmente a gente ouve, né? Que às vezes, o meu pai era músico, minha mãe era músico, minha tia e tal, minha família já tinha esse perfil de músicos. Ou você foi o único destaque que, poxa, gostei disso aqui, vou começar a usar. Não, a minha mãe sempre cantou desde nova na igreja. Até hoje tem um ministério ativo como cantora. E meu pai sempre gostou muito de música, muito. Sim. Nunca colocava umas notas no violão, mas não foi de se desenvolver muito, mas sempre teve um ouvido muito apurado. Ele conta que quando eu tava na barriga de minha mãe, ele sempre profetizava que eu ia ser baterista da igreja. Então eu tive essa influência muito forte dos meus pais, só que parece que comigo foi potencializado, entende? Sim. Em potencial muito mais. E aí pegou um menino cheio de vontade pra música, com uma predisposição pra isso, com o incentivo dos pais, aí acabou que se tornou hoje isso, Que né? massa, velho. A igreja te ajudou nisso? Muito. Não só eu, mas a igreja foi uma escola pra muita gente, e acredito que não só na área da música. Na área da música, principalmente porque é a mais destaque, mas o tanto de gente que cresceu nesse ambiente de igreja, às vezes não sabia. Eu falo isso principalmente a Assembleia de Deus, que sempre teve essa mesa aberta Nossa. pra gente aprender, pra se desenvolver. Apesar que hoje em dia, na época da internet, já era muito meme, acabou que vai tomando esse certo cuidado, mas tem muita gente que aprendeu a argumentar, tem muito advogado que aprendeu a argumentar nos debates da Escola Bíblica Dominical. Imagina, velho. Teve muito músico bom que hoje virou uma referência musical de modo nacional. Cantores que aprendeu a cantar no ciclo de oração na igreja. Cantores de secular, eu já vi falar que aprendeu a cantar na igreja. A avó levava e começou a cantar, e aí tomou esse gás. Então, a igreja, pra mim, foi uma escola. A minha vida foi dentro dessa escola. Como você falou, né? E uma das como é que a gente pode falar? Das questões que a igreja traz é exatamente isso. Além de estar moldando todo um contexto, forjando ali pessoas que, por exemplo, eu mesmo era uma pessoa muito tímida e a igreja me fez eu descobrir esse... Cara, você pode ir ali no púlpito, chegar ali e falar. Isso é uma dádiva de Deus. Deus deu pra você fazer. E a igreja foi construindo isso em mim. E como você falou, a igreja fez parte disso e não como a gente falar da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje é uma das igrejas que mais dá oportunidade. Se você for ver, os grandes cantores, muitos saíram da Assembleia de Deus, né? Porque é uma igreja que indiretamente ou diretamente às vezes coloca você em um momento, em uma situação que você fala assim, ou eu desperto isso daqui em mim, ou eu vou ficar pra trás, sabe? É alguém que tá ali e fala assim, poxa, eu tenho vergonha de deixar uma palavra. E aí você fala assim, poxa, eu vou pra igreja hoje, eu sei que eu vou receber uma oportunidade, eu vou ter que deixar a palavra. A Assembleia de Deus, eu acho que, não vou arriscar uma porcentagem alta, mas, sei lá, 85% dos cantores que hoje participa do cenário gospel nacional, acho que em algum momento já teve muita ligação com a Assembleia de Deus. Se não foi membro algum dia, eu acho que já cantou em muitas Assembleias de Deus. Se nunca cantou, as suas músicas dependeu da Assembleia de Deus para chegar no topo do nível nacional. O movimento pentecostal no Brasil tem esse marco, né? E isso aí que você falou é muito natural na Assembleia de Deus, ciclo de oração. Eu mesmo aprendi a tocar teclado tocando no ciclo de oração, a irmãzinha que tava lá cantando em 7 tons diferentes, e a gente tinha que descobrir, que achar, isso aí vai trabalhando na gente, vai nos tornando um músico, alguém diferenciado. Isso aconteceu com muita gente. Verdade, sem falar que você falou, né? Não só os cantores que saíram de lá, mas grandes músicos também. Sim. Cara, é um desafio gigante. Eu nunca fui dessa área da música, mas eu sempre tive aquele filho assim de olhar assim, ih, rapaz, saiu do tom. Rapaz, essa levada aqui tá estranha, que tá algo que tá atrasado ou tá pra frente. Sempre fui assim. E aí eu lembro que era um desafio gigante que meus amigos falavam que tocava na banda, né? Eu também já arranhei ali, quem nunca? É o que eu falo. A igreja foge a você, cara. Em um nível que você consegue despertar coisas que você falava assim, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu mesmo, o pastor falou assim, rapaz, a gente não tem baterista aqui não. O culto precisa rodar. E aí, eu falei, rapaz, eu não sei não, pastor. Ele, vem cá,
é isso, isso e isso. Eu falei, pronto, peguei, começava ali a arranhar a bateria, aí daqui a pouco um violão, e aquilo que você falou, às vezes você tá ali preparado num padrão, eu sei tocar isso, isso e isso. Aí chegou a irmãzinha que não tem essa noção, né? Tá ali no ciclo de oração, ela não tem esse feeling de, saber que tá em nota tal, que tá passando. Ela quer adorar o Senhor. Ela vai Isso. lá, pega o microfone, aí começa. Senhor amado. Aí o cara vai seguir, né? Como vai? Daqui a pouco, nós mandoleiro. E Sim, o cara sim. vai ter que acompanhar. Já aconteceu isso com você? Cara, já aconteceu muito. E eu acho, eu acho muito incrível isso que você tá falando, porque na época que isso acontecia com mais frequências, hoje se você vai falar isso com um músico, um cantor, alguém da área, eles repudia total. Que a igreja, de certo modo, você tem que se preparar para estar ali. E eu concordo muito com isso. É uma pauta que eu sempre carrego. Para você hoje exercer um ministério de forma influente ou exercer algum chamado dentro da sua igreja, você tem que estar preparado para isso que você vai fazer. Só que onde é que ocorre essa preparação? Porque hoje acaba que as grandes igrejas, o cerco fechou muito, não tem mais oportunidade para quem quer aprender. Ou você chega pronto, ou você não participa. Nossa. E onde é que você aprende a desenvolver certas habilidades? Eu aprendi no ciclo de oração na Assembleia de Deus. Então hoje é muito fácil um músico como eu, como outros grandes músicos aí, chegar e falar, esse negócio de ficar dando oportunidade para qualquer um não funciona. Mas, cara, você aprendeu, desenvolveu nesse ambiente. Quando você não sabia tocar, foi o ciclo de oração, o culto fechado, o culto de ensino, que as pessoas tiveram paciência com você, para você ir se desenvolvendo, e a ponto de todas essas dificuldades que você encontrou no caminho, dentro da igreja, gente cantando fora de tom, gente cantando fora do tempo, foi o que te forjaram você melhorar. E hoje você coloca um crivo, coloca uma regra, só pode cantar se for 100% afinado, só pode adorar aqui se você tiver 100% das técnicas vocais. E eu concordo até num certo ponto, mas eu acho que as igrejas ainda têm que voltar a ter esse tipo de movimento. Eu falo no sentido assembleiano porque eu sou de lá, tem um ciclo de oração, tem um culto de ensino, que é um culto mais fechado, mas até para outras igrejas que também funcionam com células, os cultos de jovens que funcionam de forma mais fechada. Precisa haver esse tipo de movimento nas igrejas para dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Verdade. E é lá, e não tem outro lugar, né? Como eu falei, eu hoje sou um fruto de uma oportunidade dessa que o pastor me deu e eu consegui desenvolver baseado nisso que você falou. Porque é aquilo, né? A gente começa a se preparar depois dessas oportunidades. Por exemplo, tem pessoas que têm esse senso de falar, poxa, eu sei que a partir de agora eu vou obter mais oportunidades para estar ali falando da palavra de Deus ou cantando um louvor, eu vou me preparar. Mas tem pessoas que não têm. Por exemplo, a gente vê isso em muito ciclo de oração. Aquelas senhoras ali que às vezes não têm acesso à internet, não têm acesso a botar um YouTube em casa para ouvir a canção antes. Ela sabe que ela vai louvar, mas ela não tem esse recurso e ali vai do coração, ela vai com aquele pensamento dela de que aquilo que ela vai fazer é o certo e tá tudo bem, como você falou, mas falta muito isso. Eu acredito que perdemos muito esse time de oportunidades. Como você falou, grandes músicos e cantores hoje que estão no Brasil, até mesmo fora dele, vieram dessas oportunidades. E por que hoje não? Por que hoje acabou? Rapaz, acabou porque, desculpa falar dessa forma, mas acaba que o crivo está muito alto e tem pessoas que não estão percebendo, mas esse crivo alto está causando justamente o inverso. Na ideia de você encontrar pessoas preparadas, na ideia de você encontrar pessoas prontas, está empobrecendo o cenário musical gospel. Meu Deus. Porque você vai observar isso. Antes, a necessidade da obra acabava que dava muita oportunidade. Sim. E foi nesse sentido de dar necessidade que muita gente foi se especializando. Pregadores em ciclo de oração pequeno foi aprendendo a pregar. Cantores foram aprendendo a cantar. Músicos foram aprendendo a tocar. Quando o crivo sobe, não há mais espaço para tanta gente. Então aí o crivo vai baixando devagarzinho, a ponto que, já que a gente não está conseguindo preparar pessoas,
o crivo vai descendo pra facilitar para essas pessoas chegarem. E eu amo cantar worship, mas muito das grandes igrejas hoje que consomem esse tipo de material e vivem desse tipo de material, acabou que teve que baixar o crivo musical para muitas pessoas, ou melhor, para facilitar para as pessoas aprenderem a tocar. Nossa. Porque antes você... Deixa eu ver se tá ligado, tá aqui. Antes na Assembleia de Deus, as músicas eram um pouco mais rebuscadas. Eu cresci ouvindo Marcos Antônio, Álvaro Tito, Sérgio Lopes. Deixa eu ver... Quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor? As notas eram difíceis de tocar e você tinha que bater cabeça e tal. Eu tive esse ambiente de oportunidade. Talvez se eu começasse a tocar hoje, eu não teria ambiente para aprender isso. Então, já que eu não tenho um ambiente e tempo para aprender isso, eu tenho que baixar o nível para conseguir dar esse acesso para alguém tocar. Então, o que é que vai tocar? Não vai tocar mais esse tipo de repertório. Eu amo cantar essa música, mas vamos lá. A tríade. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Na ideia de fechar o cerco para pessoas preparadas, teve que baixar o nível do preparo. Porque não há mais esse ambiente para as pessoas baterem a cabeça, tentarem, errarem, entendeu? Então é melhor fazer uma coisa simples e certa do que tentar fazer o difícil e sair feio. Mas foi muito nesse tentar errar, aprender, ir lá, fazer de novo, buscar, que muita gente se tornou um músico extraordinário, que hoje em dia está em falta. Tanto que hoje você chegava na Assembleia de Deus pequenininha, tinha ali uns meninos, às vezes o timbre não era o melhor, a timbragem não era a mais correta, mas tinha uma noção muito mais elevada do que grandes músicos que estão tocando em churches, com um material de som maravilhoso, um equipamento maravilhoso, mas infelizmente a técnica é limitada. Véi, você falou tudo aí. É exatamente isso aí também que eu acredito. Como você disse, rapaz, o crivo aumenta, as pessoas vão acreditando que elas não são capazes de chegar até ali e desiste. Muita gente hoje, como você falou, desiste, às vezes começou cantando, o crivo tá tão alto que ela fala assim, rapaz, acho que isso aí não é pra mim não. Isso. Né? Quando na verdade não é isso que nós devemos colocar como em prática. Porque o reino de Deus nunca foi sobre o que você pode fazer ou não, mas sobre o que você deve fazer. Isso. Não é o que eu posso, o que eu não posso. É sobre o que eu devo fazer. Eu sei que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Então as pessoas hoje colocam isso muito na mente. E como você falou, quando esse crivo aumenta, vai tirando a oportunidade, ou melhor, vai tirando o desejo das pessoas falarem, Isso. velho, eu quero chegar lá. Aí as pessoas olham, como é que eu vou chegar lá se... Ó o que é que a igreja tá recebendo aí. Não é o meu alcance. E muita gente hoje que tá... acho que não só na vida, não só na área da igreja, mas em todo lugar tá acontecendo isso. Que a internet tá vendendo muita falsa realidade, né? Sim, ainda tem isso. Entendeu? Eu acho que o que acontece hoje nas grandes igrejas, que está nas grandes mídias, não retrata nem 90% do que acontece na realidade de igrejas ou congregações locais, comunidades de bairro. É isso, velho. Eu gostei que você deu um exemplo. Tem muita gente que não sabe diferenciar. Eu vejo uma luta eterna. Eu consigo um pouco, mas você como músico vai conseguir dizer isso. Qual é a diferença entre worship, né? E a diferença dos... Não, a gente sabe os hinos congregacionais e tal. Por que essa disputa? O worship não é algo que é raiz? O que é? Qual é essa disputa, velho? Assim... a gente fala em congregacionais como aqueles hinos clássicos, né? Que foram por muitos anos, marcaram muitas gerações. O worship, na verdade, o nome é em inglês, significa adoração, mas o nome do estilo, na verdade, é rock britânico. E o que é que se deu? A questão do worship, isso veio muito do quesito da globalização. Quem começou com essa cultura nova foi aquela igreja lá nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, a Hillsong. E aí se tornou uma referência de como uma igreja talvez deve funcionar, um ministério de louvor deve funcionar. A questão do worship que muitos músicos, cantores saudosistas carregam, pra mim essa disputa besta, que eu acho que não tem necessidade
Entende? Porque eu acho um estilo maravilhoso. O que eu não concordo é o músico só saber, ou o cantor só saber cantar esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um cara do worship hoje no Brasil que eu admiro muito, que é o Felipe Rodrigues. Nossa, esse cara é surreal. Mas aquele cara tem uma mente geniosa. Surreal. Entende? Aquele cara tem uma mente geniosa. Você percebe que ele não toca o worship porque ele é limitado. Nem canta o worship porque ele é limitado. Na verdade, o formato dele de cantar e a mente como funciona ele produzindo é algo sobrenatural. Só que, como eu te falei, eu venho peguei o finalzinho de uma época onde as músicas congregacionais, o worship da época do 1990, o nível musical era muito alto. O sarrafo musical era muito alto. Então, os músicos se dedicavam a aprender. E hoje o nível musical, principalmente nesse estilo rock britânico no Brasil chamado worship, é um pouco mais baixo. Então é tipo assim, um músico daquela época consegue facilmente tocar um worship. Mas talvez um músico worshipeiro vai encontrar muita dificuldade para tocar uma música daquela época. Então, eu acho que a principal diferença no quesito técnico seja esse. Mas isso não diz que talvez a grande parte dos músicos que tocam ou vendem worship hoje no Brasil seja limitado. Eu acho que é só uma galera que foi pra esse lado, esse caminho por opção mesmo, por escolha, Sim. por gostar. Tem muita gente boa tocando e cantando worship por aí. Então hoje, se a gente quiser reconhecer um worship falando, tocando aí, como é que seria? Eu acho que é isso aqui, ó. Esse somzinho do pad. Entendeu? O Sim, primeiro. aí, fez aí, já identificou. Progressões, notas fáceis. E melodia fácil também, letras também fáceis. E o que não seria um worship aí tocado? Talvez se... Não sei. Posso cantar uma música? Pode, fica à vontade. Deixa eu ver aqui uma que eu gosto muito. Caramba, fugiu todas. São tão difíceis de cantar que fugiu. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os seus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer. É muito difícil tocar isso aqui. Em vergonha e dor caminhava o triste o povo santo do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar. Deixa eu cortar pro ID Connect não pegar, né? Então a gente consegue identificar, você já aprendeu. Aí hoje você não vai sair desse podcast sem saber o que é um worship e o que não é. Um worship é... Agora vamos falar a verdade. Pô, um worshipzinho pra cantar junto com a igreja é muito, muito melhor. Que você não canta só, o povo canta junto. Pra orar também eu acho magnífico. Não tenho esse ego, não. Você é de boa pra isso, né? Não, tô de boa. Então vamos lá. A gente já descobriu aqui o que é o worship, a gente já tá descobrindo o que não é. Aí tá tomando uma aula aqui, né? Nesse bate-papo. Como foi que então, profissionalmente, começou a chegar na sua vida isso? Por exemplo, você era uma criança, tava ali, né, acompanhando os passos dos seus pais, que sempre foram da igreja, mas quando foi que despertou, você falou assim, velho, Micael, a partir de hoje, eu sou responsável pelo aquilo que eu tô fazendo. Eu quero servir a Cristo, não porque os meus pais estão me trazendo à igreja, mas porque eu tô tendo consciência de quem é ele e o que é que eu vou fazer pra ele. Com 9 anos eu passei a tocar na igreja, então acabou que essa responsabilidade se deu de modo muito natural. Onde talvez minha mãe na época tinha um posicionamento um pouco rígido comigo, mas talvez ela não tivesse aquele posicionamento, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, que eu amo, que era muito a questão da necessidade. O culto é 7 horas. 8 horas, 8h30 começava a novela Carrossel. Sim. Eu amava assistir Carrossel. E 6 horas eu tava jogando bola na rua. Na igreja quem tocava teclado era eu. Eita. Se eu não fosse pro culto por causa da novela ou por causa da bola, não tinha músico. Então, desde cedo eu tive que aprender que aquele ambiente ali, aquele momento do culto, não podia sofrer porque eu tinha
outras coisas pra fazer. Então eu tinha que ter a responsabilidade, já que sou eu que toco, eu tinha que ter a responsabilidade de ir para o culto, para servir a igreja naquele momento. Então acabou que minha mãe foi me ensinando isso e eu fui aprendendo isso de uma forma muito natural. Então nunca chegou aquele momento de deu na consciência, nunca aconteceu isso. Mas naturalmente eu fui entendendo isso, entendeu? De forma automática. E no quesito profissional, acabou que eu fui entrando vivendo nesse ambiente, e também foi coisas que também aconteceram de forma natural. As coisas foram meio que se encaminhando. Entendi. Então você não teve, como você falou, você não teve aquele calma, agora eu preciso me responsabilizar. Aquilo foi se tornando Um cotidiano, um padrão. Entendi. Porque geralmente a gente vê, né? Sempre assim, as pessoas que... Eu falo os jovens hoje que estão ali na casa do Senhor, tendo esse momento de ter esse toque de calma, agora eu não estou indo pelos meus pais. E também eu acredito que isso foi uma das questões por conta que você fazia... aquilo, é diferente. Você fazia parte diretamente do culto, né? Então você tinha uma responsabilidade que você pudesse ir à igreja para servir. Algum momento você já percebeu... Ou já aconteceu com você de você entender que você estava indo à igreja somente porque você estava tocando? Já aconteceu de eu ir pra igreja só por saber que eu tava tocando. Mas, cara, de verdade, tem gente que vai enxergar isso com maus olhos, mas eu não vou enxergar. Eu nunca enxerguei isso como um problema. Porque eu acho que você ser cristão poucas vezes vai se dar por sentimento. Claro que você tem que amar Jesus, você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Mas o que é que define esse sentimento amor? Porque chega um período, acho que acredito que deve estar bem longe de mim, mas eu conversei com pessoas mais velhas, que chega um período de casado que você ama seu cônjuge, mas não sente mais aquele sentimento de paixão como você talvez um dia sentiu. Sim. E você está ali pela decisão. Eu decidi ficar com essa pessoa. Eu decidi me acostumar nesse ambiente e é isso aqui que eu quis pra minha vida, então eu estou aqui. Talvez não queime mais como antes ou volte a queimar outro dia, mas a decisão está acima do sentimento. Então já chegou um dia de eu ir para a igreja, eu tô aqui porque eu estou aqui pelo compromisso de tocar, entende? E isso não é ruim. Eu sempre fui muito ratinho de igreja, porque a igreja ficava no fundo da minha casa, o fundo da minha casa ficava a igreja. Então eu ouvi um barulho na igreja, eu saía correndo para a igreja. Então poucas foram as vezes que eu de fato tive que ir forçado. Sim. Mas mesmo se eu fosse um dia forçado, é um ambiente que eu amo estar. E eu não vejo problemas em pessoas que já estão acostumadas a ir para a igreja e às vezes um dia foi porque tinha um compromisso de estar ali. Claro que isso não deve se tornar um para sempre. Um para sempre. Mas o compromisso também faz parte do amor. A decisão de estar ali também faz parte do amor a Deus. Então, eu acho isso muito válido. É isso, como você falou. A gente deve ser movido por esses dois sentimentos, né? Sim. É o você estar porque você gosta de estar e o estar porque você deve estar. Como eu falei, né? Você às vezes falava assim, você também poderia escolher. Eu gosto de tocar, mas eu não quero ir tocar. Sim. Né? Então você escolheu, além de você gostar e você está indo porque você gostava de tocar, você escolheu estar ali. Então, é uma das coisas também que a gente, às vezes, acaba se atrapalhando e não entendendo essa forma. Eu gostava de estar na igreja, mas também algumas responsabilidades que eu tinha, por exemplo, o pastor falou assim, Felipe, você vai ficar responsável pelo grupo de jovens. Você vai ser qual líder, quando o líder não estiver presente, você vai manifestar ali a sua opinião. Beleza. Teve momentos da vida que eu falei assim, tô chegando cansado, não dava tempo, cheguei assim, vamos dizer, 30 minutos do culto já tinha começado, eu falei, vou ficar em casa, depois eu mando uma mensagem pro pastor. Só que aquilo, você tem que ir porque você vai ter que chegar lá e ter uma responsabilidade pra você fazer, que era dos jovens. E eu gostava disso. Então isso fez com que eu entendesse que eu tinha uma responsabilidade dentro do reino e que naquele momento o meu sentimento tava de não querer ir, mas eu tinha uma responsabilidade. Eu lembro de uma vez que eu ouvi de alguém falar que
né, entrando em um contexto diferente, sobre oração. A gente muitas das vezes fala, velho, Eu tô ia entrar zero, agora nisso aí. zero vontade de orar, mano. Tem dias que você acorda, você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, É. mas você sabe que você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Não é sobre sentimento. Os céus, ele não é manifestado pelo que eu tô sentindo. Vai ter momentos que eu vou chegar no culto e eu não vou estar sentindo nada. E só porque eu não tô sentindo que o céu tá fechado, que a igreja não tá recebendo ali de Deus, não. É porque os céus é tomado por decisão. Eu escolho estar aqui Isso. e eu escolho orar. Você ora, você não ora pra você sentir. Ou melhor, você não sente pra você orar. Você ora até sentir. Felipe, há uma verdade. A responsabilidade criou muitos pastores abusivos, mas a falta de responsabilidade criou muito crente fraco. Meu Deus. Então, assim, eu desafio achar um crente que foi prejudicado na sua vida espiritual por toda a sua vida ser pastoreado por um pastor abusivo. Não existe. Não existe crente fraco espiritual que foi pastoreado por um pastor abusivo. Porque, infelizmente, o abuso vem por esse excesso de cobrar responsabilidade, que de algumas formas, de diversas vezes, foi tratado de forma errônea. Como, por exemplo, você não pode faltar no culto de domingo para estar com sua família, porque você tem um compromisso com a obra de Deus. Ou, sei lá, o culto de quarta, a gente não vai mudar o horário de 6 horas para 8, porque o jogo vai começar às 6 e a gente vai botar 6 para você ir vir para a igreja. Muitos pastores abusivos foram se popularizando em cima dessa responsabilidade. Mas, por outro lado, quando alguém tomou a decisão de pregar contra esse modelo de pastoreio, de pastor, foi onde se criou muito crente fraco, cara. Então acho que tudo precisa de um equilíbrio. Quando a pessoa entendeu, eu não tenho obrigação de ir pro culto. Foi nessa aí, cara, que você parou de ter o amor pela igreja e você só vai uma vez no dia de domingo. Entendeu? Foi nessa aí que você perdeu o amor pela ceia. Eu não tenho obrigação, se eu não tô com vontade, eu não sou obrigado, porque eu tenho que sentir. Foi nessa aí que você parou de ler a Bíblia todo dia como você tinha como disciplina. E pior do que um dia foram e hoje não é mais, são aqueles que já entraram nesse contexto e acham que isso é algo comum. Tem igreja hoje que não sabe o que é ter membro. Por quê? Porque não se tem mais responsabilidade em ir pro culto. Não se tem mais responsabilidade em ir para a igreja e saber que você precisa congregar. Então, o que é que acontece? Ela vai no dia de domingo, no outro domingo, se eu estiver fazendo outra coisa, não tem pressão de eu ir. E aí vai vivendo a vida assim no automático. E eu acho que a responsabilidade ajudou a criar muito crente forte na fé. Não, é exatamente isso. Eu acredito nessa linha. Muita gente não vai gostar, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que tudo com equilíbrio funciona de modo muito tranquilo, suave, entendeu? Eu sou contra pastores que tratam os membros de forma abusiva, mas eu também sou contra pessoas que tratam a igreja sem responsabilidade, entende? É isso, meu irmão. Você recebeu sua pancada aí, não gostou, não? Continua aí pra ouvir mais. Mas eu também sou. E eu vim assim. Eu vim de um pastor desse daí. E hoje o que é que me faz? É porque é aquilo, né? Quando a gente se converte a Cristo, eu participei. Eu sempre fui criado, né, nesse meio da igreja e tal. Mas eu decidi ir aos 5 anos de idade. Foi quando eu falei assim: eu quero ir pra igreja porque eu gosto desse ambiente. Depois, obviamente, com os meus 10, 11 anos, que eu fui conscientizando que quem era Cristo, o que é que eu podia fazer. Foi natural também esse percurso, não foi ninguém falando assim, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Depois, o meu pastor começou a se mostrar como ele deveria cuidar da minha vida espiritual. E disso daí em diante, eu fui criado baseado nisso aí. Sim. É culto, você não pode faltar. Rapaz, eu lembro que dia de domingo era o domingo do Senhor, mano. Mano, podia ser o aniversário de quem fosse. O aniversário do bisavô, meu bisavô. Depois do culto eu vou lá dar um abraço no Senhor, mas eu tenho um compromisso com Cristo. Porque eu aprendi que o domingo era do Senhor. E isso nunca, até hoje, eu tenho 23 anos de idade, isso não me fez nenhum mal. Não tem mal, cara, porque assim,
você, na verdade, te gera sentimentos de cautela e de cuidado. Hoje eu consigo tranquilamente, domingo, se eu estiver em Salvador, eu consigo tranquilamente ir ali na Barra, 5 horas da tarde, tomar um sorvete com minha mulher, Sim. ver o farol baixando, das 7 horas a gente ir pra casa. Mas eu me sinto estranho em das 5h30 eu não estar no culto, em casa me arrumando pra ir pro culto. É errado eu ir na Barra dia de domingo, na hora do culto? Não é errado. Mas isso me gera um sentimento de cuidado que, tipo assim, hoje você tem consciência que não há erro nenhum. Mas cuidado pra isso aí não se tornar rotineiro. Verdade. Entendeu? Eu fico muito mais em paz me arrumando pra ir pro culto. Entendeu? Não, eu também tenho essa consciência. E, gente, deixando claro aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo, ou melhor, a gente aprendeu. Ah, Felipe, eu não sou a favor disso, não. Esse negócio de, como até eu vi agora, que tá até viralizando, a pastora Ana Paula Valadão, ela fez um vídeo no algum culto, eu só vi só esse take, ela dizendo assim, a família é mais importante que a sua igreja. Com certeza. A gente não pode negar isso. E nós não estamos falando sobre a importância das pessoas, tá? Porque muita gente vai dizer, então quer dizer que a sua obrigação de estar na igreja, como eu falei aqui do meu, se fosse um bisavô ou um avô, eu ia lá depois do culto. Isso não é sobre eu dizer que eles não são importantes para mim, não. Pelo contrário, eles me admiravam tanto por essa decisão minha e que, através disso aí, eu, graças a Deus, consegui alcançar muita gente da minha casa. Foi mostrando a minha fidelidade com Deus, foi mostrando que no momento que eu poderia estar esquecendo de Deus, esquecendo do meu compromisso com Ele, eu estaria lá curtindo, fazendo algum momento. Então, assim, não é sobre a importância de pessoas, tá? E sobre dar... Felipe, então quer dizer que você está dando importância a um momento de um culto e está esquecendo das pessoas? Não é sobre isso. É sobre você entender que existe uma fidelidade a Deus, que existe um momento que você precisa colocar até na sua balança. Peraí, é Deus ou as minhas vontades? É Deus ou as minhas emoções? Então, se atenta a isso aí, porque isso é muito importante. Micael, a gente sabe que hoje é muito difícil, como você falou, você se expor, né? E não levar uma retaliação sobre isso. Hoje a gente sabe que você é uma pessoa que tá rodando uma Bahia toda, o Brasil, até já foi pra fora do Brasil? Já fui. Já foi pra fora. Como é que você carrega essa responsabilidade? Você tem quantos anos? 21. Novo, pô. Eu também sou novo, então... E já tem essa responsabilidade de exposição. Como é que você hoje leva isso? Rapaz, eu aprendi tomando pancada. Quando eu comecei a tomar uma proporção maior, eu percebia que as coisas que eu fazia, de certo modo, afetava a vida das pessoas, tanto de forma positiva ou de forma negativa, afetava no sentido de alguém que me olhava e falava isso aí que ele fez é bom, ou isso aí que ele fez é ruim. Ou então no sentido de uma pessoa que, sei lá, não gosta de mim e usa daquilo ali pra repercutir ou falar. Então essa responsabilidade eu fui tomando ao longo desses anos, assim, tomando pancada. E toda a maturidade, ela é forjada a partir de erros e acertos, de experiências. Então hoje, com 21 anos de idade, não sou a pessoa mais experiente do mundo, tenho muito, muito, muito que aprender, mas acaba que, de certo modo, por você viver nesse contexto de exposição, você fica um pouco acima da média das pessoas da sua idade. Sim, no sentido de ter responsabilidade com o que você fala, onde você anda, aquilo que você faz, por todo esse contexto, entendeu? Como é que você consegue conciliar a sua agenda com a sua família? Hoje você, né, tá com 21 anos de idade, você é casado. Quantos anos? Tá com quantos anos? Já tá com um ano? Rapaz, tô com 1 ano e 3 meses. Ó, que beleza, velho. Que massa. Como é que você consegue conciliar essas agendas com sua família? E você acha que o ministro, seja ele de louvor, qual é a responsabilidade que ele tem que ter quanto a isso? Porque a gente vê, às vezes, agendas aí de cantores, o mês tem 30 dias, ele tem 45 shows, né? 45 eventos pra ir. Como é que concilia isso, velho? Rapaz, eu acho que cada cantor deve ter seu acerto com o seu pastor. Tem que ter pastor, né? Pelo menos, né? Tem que ter pastor, pelo menos. Minha esposa, quando eu conheci ela era bancária.
Então, hoje ela não está mais trabalhando no banco, porque eu preferi que ela estivesse disponível para viajar comigo. Sim. E às vezes acontecia de ela estava trabalhando, ou às vezes eu estava viajando, queria ver ela, e às vezes o tempo não encaixava. Então, pelo menos se ela não tá comigo, ela tá me esperando eu chegar. Então, eu acho que uma pessoa que trabalha viajando ou atende seu chamado viajando tem que ter um cuidado redobrado com a família. Redobrado além de uma pessoa que trabalha na sua cidade, todo dia vai e volta pra casa. Sim. Tem que ter um trabalho, um cuidado redobrado pra Satanás não entrar pelo meio. Meu Deus. Entendeu? E é muito rápido e é muito sensível ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando se trata disso, né? Família é algo que o inimigo investe pesado, né? E vai entrando aquela questão de que você começa a viajar, começa a alcançar outros lugares que você nem estava programado às vezes para esse momento você alcançar. As pessoas começam a te ver com os olhos diferentes. Sim. E, além disso, nós que somos homens, isso aí ainda redobra. Redobra. Por quê? Porque ali você vai estar convivendo com pessoas que muitas das vezes não vai comungar da sua mesma fé. Você vai num evento, às vezes, que tem muitos ímpios. E aí o inimigo, ele é muito malicioso e ele é esperto naquilo que ele faz. Ele vai arredondando aquilo, chega a um certo nível que ele vai e age. Sim. Então você tem que ter esse muito cuidado. Hoje, as suas agendas, você tem um certo limite, tipo assim, há um tempo eu prefiro sair, ou você prefere mais ficar pela Bahia, ou você não tem esse limite, você Cara, vai. em qualquer data possível, eu sempre vou optar por atender a agenda mais perto de casa, Sim, sempre. Então, assim, vamos lá. Claro que eu vou fazer o compromisso com quem eu fechei primeiro. Mas se por algum motivo entrou 2 igrejas, 4 da tarde, no mesmo horário, mandando na mesma hora a mensagem, e as 2 confirmou, uma igreja é lá em São Paulo, a outra é aqui em Lauro de Freitas, eu vou fechar de Lauro. sim, sim. Porque pra mim eu prefiro vir aqui do lado de casa e voltar. Mas claro, eu sempre vou dar prioridade à igreja que fechou primeiro. E quanto a limite, assim, eu não tenho um limite pré-estabelecido, mas eu opto por dia de terça eu estar sempre em Salvador pra ir no culto de doutrina. Hoje mesmo é terça, quinta, Terça. terça. Então, eu vou pro culto na estante. Esse período de tempo eu quero estar aqui, segunda e terça. Segunda é pra sair com a esposa, terça eu tô aqui. Apesar que a maioria das viagens ela vai comigo. Então, esse período, quinta, quarta, se tiver agenda, eu prefiro atender por aqui por perto, mas sexta, sábado e domingo é os dias que eu viajo. E eu preferi minha esposa comigo, cara. Graças a Deus eu casei com uma menina muito de caráter, eu tenho que ser uma pessoa de caráter. Mas o que a gente mais vê aí é casamento dando merda, por causa às vezes o cara viaja, aí vive nesse negócio de agenda pra um lado, agenda pro outro, a mulher fica em casa, o diabo entra pelo meio, quando não é ele que faz merda por lá, é a mulher que faz por aqui, e pra Satanás não entrar, eu prefiro que ela viaje comigo, se ela não viajar comigo, dia de segunda eu tô aqui, entendeu? Porque você pensa que o Satanás é desligado, mas ele não tem pressa. Ele aparece ali ele vai aparecendo com a conversa, entendeu? Vai aparecendo com uma simples atenção, entendeu? Você pensa até que são atitudes boas, Sim. atitudes divinas, mas não, é atitude maligna. E outra coisa, você exige hoje, tipo assim, vou viajar, quais são as suas exigências pra uma igreja, né? Chegar ali e te convidar. Poxa, hoje eu vou fazer um culto de jovens, quero chamar Mikael. Quer que Mikael... Eu vou pedir a minha passagem, a passagem de minha esposa. Se a igreja não tiver condição de pagar a passagem da Franciele, eu vou sozinho. Ainda mais se for rápido assim, ela entende ainda, mas daqui alguns tempos eu vou colocar como um pré-requisito eu só viajar com ela. Minha hospedagem, conforme as condições da igreja, e eu vejo um valor, geralmente a gente bota um valor estabelecido, mas eu sou muito flexível. Às vezes tem igreja que abençoa com mais, às vezes tem igreja que não pode abençoar com tanto e a gente
baixa o valor, tem essa flexibilidade. Vai me atrapalhar meu final de semana? Aí a gente pergunta, tem um dia de quinta aí que eu possa ir, que a gente consegue nesse valor que vocês têm? Então, Sim. toda uma flexibilidade. Mikael já deixou de participar de alguma agenda por questões financeiras? Por exemplo, a igreja falou assim, ó, tal valor aqui. E aí foi um valor que não fazia parte dali do seu ambiente, Do né? costume. Isso, Sim. do seu costume. Já deixei. Já deixou? Já deixei. Por que foi isso? Porque, cara, eu não tenho obrigação de ir lá. Entendeu? Eu não tenho... apesar que eu amo. Mas vamos lá. Cara, eu fui fazer compra ontem. Tá muito caro. Meu irmão. Só um detalhe. Mas não tem nada a ver, mas vamos lá. Se me oferecer um valor hoje que talvez não está conforme a minha realidade, e eu sei que naquela data ali vai ter um outro convite que vai me dar um valor que eu vou ter condições de pagar minhas contas, Sim. eu vou para que vai me dar condições de pagar minha conta. Porque bate dia 30, tem uma folha que eu tenho que ter responsabilidade com o meu CPF. E se faltar, por exemplo, vou botar um valor fictício. Fechei uma igreja no valor de R$40 pra ir lá. Sim. E a igreja só pode pagar R$10. Se no final do mês a minha conta faltar R$30, a igreja que eu fui por 10 vai estar lá do mesmo jeito. E eu vou estar com fama que compra e não pago. E aí? Então, já deixei. Apesar que é muito difícil, cara. Falar a verdade, Sim. é muito difícil acontecer um problema assim. Mikael não veio aqui porque a gente não tinha condições de trazer ele. Tem condições. Sempre a gente dá um jeito. Dando um jeito. Se não consigo ir num sábado, porque o meu sábado eu tenho um compromisso de ir, de ter a minha responsabilidade financeira, o meu planejamento mensal, que eu sei que no sábado eu vou fechar uma igreja com valor que eu vou conseguir pagar a conta. Então muda a festa pra terça, ou pra uma segunda, que talvez eu vou estar voltando de um lugar, eu já peço pra outra igreja me deixar lá na sua cidade, pra você não ter esse custo. Sim. Dá um jeito, entendeu? Já que eu posso ser flexível com o valor da oferta, dá uma flexibilidade com o valor da data. Sim, Ou sim. com a data, valor não, com a data. Mas eu vou dar um jeito de ir na sua igreja. Mas, de fato, onde eu não fui é porque é a igreja mesmo que fez pouco caso. Que ainda acontece isso, né? E aí, vamos falar a verdade, geralmente são igrejas que têm condições de fazer e não faz porque acha que você não merece. Nossa, velho. A gente vai entrar nesse assunto aí, inclusive agora. Então, deixa eu só te pedir Deixa eu só pedir um instante aqui, que meu WhatsApp tá muito movimentado, tem algum filho de satanás aqui dizendo que eu fiz alguma coisa aqui. Tem um áudio aqui, então, você pode já receber esse áudio aqui, de 5 Que pessoas áudio, diferentes. meu Deus. Peraí, que eu vou ver. Rapaz, tem um cantor do meu gosto chamado Mikael do Carro, né? Que eu tô procurando um jogo aqui pra ir. O que Lojuca. acontece? Eu gravei uns teclados pra ele e até hoje ele não efetuou o pagamento. Eu vou colocar ele na justiça. Porque até o momento eu não recebi dinheiro, né? Então eu tô vindo aqui, tô vindo até você, porque eu sei que você, o Ayrton Matos, é parceiro. Entendeu? Então, espalhe esse aí. Pior que eu já todos os grupos espalhe de esse aí. Salvador, Eu já- por favor. Pior que eu já identifiquei de quem é a O que foi voz. isso aí, Mikael? Explica pra gente. Gente, isso aqui não tá programado não, tá? Isso aqui não estava programado. Já tô em 4 grupos aqui, já mandei esse áudio. Misericórdia. Essa voz aqui é de 2 pessoas, ou é de Thiago Medeiros ou é de Daniel. E os dois estão de resenha. Thiago, eu paguei. Demônio, eu paguei sua faixa. Tá cobrando, alguém disse que ia botar na Lojuca, foi? Alô, Juca! Alô, Juca! O Elton Matos, um beijo. O Elton, um abraço, meu amigo. O Elton Matos. Rapaz, a galera tá... Sabe de que ele tá falando isso aqui? Isso aqui é de uma canção que eu vou lançar no final do mês de agosto, chamada Entrego Tudo a Ti. Acabei de subir nas plataformas digitais antes de vir pra cá. Coisa boa. E é uma versão acústica daquela música. Eu entrego tudo a ti. Faz aí pra gente, pai. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, tome a direção. Entrego tudo a ti. Marketing
antecipado por causa desse áudio do demônio. Thiago, eu paguei a sua faixa. Inclusive, ficou linda. Se vocês ouviram o teclado que esse menino gravou. Peixe. Nossa. Ah, então quer dizer que não é você que grava os seus teclados, Eu não? gravo, cara. Só que pra essa música eu dei um... Fiquei assim, não quero gravar. Aí eu falei, Sim. Thiago, grava aí. Grava aí. Aí ele gravou e agora tá aqui me... Aí, cobrando. Aí, Demônio. tá sendo exposto ao vivo Não, agora. dia 28 de agosto, lançamentos em todas as plataformas digitais, entrego tudo a versão acústica. Oxe, simbora, todo mundo aí, bora começar a ouvir. Vem cá. A gente geralmente faz isso no final. Mas já diz aí, o pessoal quer encontrar você. Rede social. Quais são as suas redes sociais? Onde te encontrar? Hoje você vai me encontrar no Instagram, Micael do Carmo, _. Você vai me encontrar no Spotify, Micael do Carmo, no Deezer. A maioria das lojas que trabalham com plataformas digitais que vendem música, Micael do Carmo. Sempre vai estar lá, YouTube, em todo canto. Ouve no YouTube que dá mais dinheiro. Obrigado. Então pronto, então já ouve o cara no YouTube aí. Outra coisa, quem é esse filho de Deus que botou seu nome, Micael do Carmo, porque você botou underline? Você não é porque não colocou inteiro? Cara, eu tem já... alguém, tem um fio de Deus que tá... Tem, mas eu já Garoto, procurei, mas é um perfil cara. desativado, cara. Que não... Mas tem uma coisa que me dá raiva, é isso. É um perfil desativado, eu já entrei em Imagina. contato. Às vezes a gente tenta um negócio, tem cantor que pagou muito caro pelo nome. Eita. Mas ele já entra em contato pra pegar, pra resolver, mas não tem resposta porque é um perfil desativado. Já tentei até denunciar, já que é um perfil Sim. desativado, não vai fazer diferença pra pessoa, mas não rola, consigo. né? É isso, a gente também falou aqui na estante sobre os cachê. Sim. Outra coisa também que eu gostaria de te perguntar, não tem nada melhor do que perguntar um músico, né? Que vive disso, que faz isso. O que é que você acha? Muita gente fala, né? Ah, se recebeu de graça, dá de graça. Aí outros já se confundem, que o ministério... eu mesmo, eu tenho um olhar diferente pra isso. Eu acredito que tem o ministério e tem o seu trabalho. Sim. Mas o pessoal diz que não, é o meu ministério, eu tô recebendo aqui que é o meu ministério. Eu entendo duas coisas diferentes. Hoje, Micael, o que é que você entende? Realmente o obreiro é digno de receber seu salário? O Não, músico realmente tem não, que é a receber o salário? Não tem? Como é que funciona isso? Irmão, existem 5 ministérios na Bíblia. A Bíblia não fala de ministério de louvor. A Bíblia nunca falou de ministério da palavra. A Bíblia nunca falou de ministério de dança. A Bíblia nunca falou de ministério de mídia. A gente coloca essas nomenclaturas, mas isso não existe. Ministério bíblico são 5. E Paulo falou em uma de suas cartas. É o ministério evangelístico, de evangelista, o ministério de profetas. Está lá escrito. Uns foram chamados para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres, tem um 5º, e outros para apóstolos. Apóstolo, basicamente, é aquele cara que vai numa igreja, que vai num lugar e abre uma igreja, um ponto de pregação e deixa alguém ali cuidando. Sim. Certamente hoje deve ser um pastor-presidente. Ele vai lá, abre a igreja e dá para alguém cuidar. Quem cuida é o pastor. O pastor. Então aí já foi dois ministérios. O ministério de doutor é o ministério que ensina. O ministério evangelista é aquele que prega e volta. Faltou o 5º. Tô tentando lembrar. Foi Apóstolo, pastor, doutor, mestre, que é o doutor, né? Isso. É assim, o TDAH... apóstolo, assim, apóstolo, pastor, tá faltando o 5º, cara. evangelista. Evangelista. Não, acabei de falar evangelista. Pastor cuida, apóstolo direciona, o mestre ensina, evangelista Rapaz, vai e esse daí volta. sumiu. Tá faltando o 5º, não é possível. Enfim. Não existe ministério de profeta. O Isso, ministério do profeta profeta. que traz um recado de Deus pro povo. Não existe ministério de louvor, não existe ministério da pregação. Então ninguém vem dizer, louvar é meu ministério, cantar é meu ministério. Isso não existe. Ou você faz isso de forma voluntária, ou você faz isso de forma como trabalho. Agora, Agora aqui, então... tem um quesito. Qual é o seu trabalho hoje? Hoje eu sou comunicador. Você é um jornalista. Influenciador. Você usa do seu trabalho Sim. para exercer o seu ministério evangelístico. Ou talvez seu ministério de mestre, se você às vezes vai ensinar vai comunicar um assunto determinado bíblico. Então você usa do seu trabalho para exercer o seu ministério.
Mas não existe ministério de cantor, ministério de louvor, ministério de música. Não existe isso. O meu ministério é um ministério evangelístico. Então você usa do... Eu uso do meu trabalho para exercer o meu ministério. Entende? E a quesito dos cachês, eu não tenho do que falar o que a Bíblia já... Eu não tenho do que debater o que a Bíblia fala. De graça você recebeu, de graça você dá. Eu vou toda terça-feira aqui na minha igreja, aqui em Vila de Abrantes, pastor Arilson Santos e a missionária Valquíria Nunes. Toda terça-feira eu vou estar lá. Se o pastor me der a oportunidade, eu vou cantar. E eu não vou lá para receber dinheiro. Eu vou lá para entregar minha adoração, para cultuar com os irmãos. Você não quer esse Micael aí. Você não quer o Micael membro ovelha. Você não quer. O Micael que você quer aí é o Micael do Instagram. Que tem... Ah, não gosto de falar de mim. Vamos lá. Fala o nome de outro cantor pra eu falar. Pra eu não dizer que eu tô procurando a Maria agonia. Massal, vai. Você não quer a Maria Massal na sua igreja, a Maria Massal lá de Rio das Ostras, que é membro da Madureira, que é uma crente, uma menina... Um adolescente, né? Você quer a Maria Massal, que tem milhões de seguidores na internet. Você quer a Maria Massal, que canta Deserto, que tem milhões de views. Por que você quer Maria Massal? Porque você quer fazer o cartaz da sua igreja bonito com Maria Massal. Você quer fazer uma estrutura, você quer fazer uma festa e usar do nome de Maria Massal para fazer seu evento. Entendeu? E aí, você quer lotar a sua igreja com o nome de Maria Massal. Você quer fazer todo aquele evento com o nome dela. Então, o que é que acontece? As pessoas não querem o adorador, porque adorador tem lá na igreja delas, de graça. Às vezes a irmã mora na mesma rua da igreja, não vai custar nada para ir, não vai pagar passagem aérea. A irmã que é da igreja não vai pagar hospedagem. Talvez não vai pagar nem a janta, porque a irmã mora perto e vai jantar na casa dela. Igual eu faço na minha. Sim. Eu vou cantar na minha igreja, não paga. A minha igreja não paga hospedagem, não paga passagem, não paga janta, não paga cachê pra mim. Por quê? Porque eu sou membro de lá e eu vou lá pra adorar Jesus. Não que quando eu esteja exercendo meu trabalho, eu não adore. Eu uso do meu trabalho para exercer o meu chamado. Mas as pessoas, quando me querem lá, não me querem pelo meu chamado. Elas querem pelo meu trabalho. Uau. Entendeu? Então, você hoje vai reclamar. Ah, o mundo gospel, o mercado. Isso é um mercado. É um mercado. E qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? Você pode evangelizar através da ação social. Sim. Chega lá no dono do mercadinho, que é crente, faz a limpa no estoque dele e diz que é a obra que ele tá fazendo. Não. Pergunta pro pedreiro que construiu a igreja. Ele tá lá construindo, crente, adorando a Jesus, cantando, construindo. Mas no final do expediente, o trabalho dele, ele quer o dinheiro dele. Por quê? Porque a Bíblia já fala isso e não é sobre os cantores, não é sobre pregador, não é sobre músico, é sobre trabalhador. Quem exerce o seu trabalho é digno do seu salário. Agora vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta mais interessante. O que é ministério? Ministério, eu acho que você já falou, né? Ministério é tudo aquilo que Deus colocou ali pra você fazer algo que venha falar do reino, implementar o reino, né? Serviço. Implementar, isso. Serviço. Ministério é serviço. E por que o texto está falando? Eu vou ainda mais a fundo com isso aqui. Todo trabalhador é digno do seu salário. E o que é um trabalhador? Alguém que presta um serviço. Sim. Então, não só quem trabalha no ambiente secular, como no ambiente secular que eu falo, quem exerce um trabalho, a parte do ministério, deve receber o seu pagamento. Os ministros exercem um serviço. Os ministros exercem um trabalho. E se todo servidor é digno do seu pagamento, até os ministros merecem ser honrados com dinheiro. E eu ainda vou mais. A Bíblia ainda fala que aqueles que exercem do ministério da palavra têm que receber duplamente. Paulo falou isso. Então, acho que isso é um assunto bem batido, que rola muito em podcast. Mas por que rola muito em podcast? Porque sempre tem um idiota pra ir comentar besteira lá no corte. Sempre tem um idiota pra falar, vocês são mercado, sou do mercado, sou
do sistema, eu sou desse negócio todo aí, que a gente gasta e ganha. A gente gasta pra comprar o material, a gente gasta dentro do estúdio, a gente gasta dentro da plataforma. E você paga e depois a gente ganha. Seja na igreja, mas você paga o Spotify, a gente tá lá ganhando, você paga o YouTube Premium. Se você não paga, você tá assistindo anúncio, o anunciante tá pagando pra plataforma, a plataforma tá pagando a gente. Todo esse mercado aí, você reclama, você faz parte. Seja na igreja, seja na rua, seja na prefeitura, independente de onde seja. E sem falar disso, né? Hoje a gente olha, me dá uma raiva, mano. Uma raiva quando eu posto lá. Ou eu quando vejo algumas páginas, alguns influenciadores, alguém criticando o cenário cristão, né? Que eles acham que tem que ser o cenário voluntário. Que enquanto é uma empresa, eles olham e falam assim, como é que pode uma Maria Massá hoje ganhando 200 mil, 250 mil, né? Que, obviamente, ela não tá ganhando esse dinheiro todo no bolso dela. Mas, enfim. A empresa que a representa. Isso. Aí, olha, como é que pode uma nota dessa? A gente tava até conversando. Hoje, se você for olhar a nota do maior, né, artista, o maior artista do cenário gospel, não chega nem a 400 mil. Não chega. E enquanto a gente tiver com essa mente desgraçada, infelizmente o evangelho vai estar atrasado. Meu Deus. Você tem noção que hoje um cantor gospel não tem condição de comprar um jatinho? Imagine. Tem que pegar voo comercial. A gente, não que seja ruim, mas assim, seria muito bom se a gente conseguisse chegar numa cidade, sei lá no meio da mata amazônica sem precisar pegar um voo, 7 horas de voo com conexão, descer na cidade mais próxima e adentrar rio dentro de barco, 8, 10, já peguei 16 horas de navio. E ainda mais quando se trata do mesmo pagador. Sim, que é a mesma, sim, que a vai mesma pagar. instituição que paga pra um cantor secular ir lá cantar por 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão. Eles têm condições de pagar os mesmos 1 milhão pra um cantor gospel, porque às vezes enche o mesmo tanto de público, tem a mesma relevância no cenário nacional, mas sabe por que não paga? Porque os crentes tipo assim, se eu não posso ter um jatinho, um cantor gospel também não pode ter. Todo mundo é tipo assim, não, que bom que aquele cara tá fazendo sucesso, trabalhador, lutou a vida toda, passou fome. O crente não. O crente, como é que pode? E infelizmente isso vai atrasando. Como você fala, o cantor hoje mais relevante do cenário gospel não pode ter nunca vendeu uma nota de 400 mil. Nossa, velho. Enquanto... 400 mil você não consegue nenhum cantor regional aqui. É isso, velho. Entendeu? É uma distância absurda. Absurda, mas tomara que aos poucos esse pensamento atrasado vá mudando e as coisas vai melhorando. Eu não falo isso só porque eu sou um cantor gospel, mas o sucesso é bom pra qualquer pessoa que seja pra uma pessoa que é empresária num ramo da alimentação, de carro. Eu mesmo eu como cristão, se eu ver um dono de uma rede de supermercado, de atacadão, colocando loja no Brasil todo, eu vou ficar muito alegre se um crente também tivesse marco de estar nesse ambiente. Ficaria muito alegre de um crente ter um número enorme de lojas de montadora de carro. E eu, como cristão, também vou ficar muito alegre quando um cantor gospel conseguir colocar a mesma estrutura de um cantor secular. Porque a gente carrega algo a mais do que o nosso trabalho. A gente faz uso do nosso trabalho para exercer o nosso chamado. Nossa, é diferente, velho. E é o que você falou, né? Hoje a gente costuma... Aí nos eventos, é aquele evento. O cristão, ele vai pegar ali... o prefeito da cidade, ou sei lá quem seja que faça, vai pegar ali a estrutura, vai reutilizar, né? E são os melhores, você acredita? Eu amo quando eu vou cantar num lugar que a estrutura, tipo... utilizou do secular. Porque, irmão, os caras... É outro mundo, é outra estrutura, cara. O que é isso, velho? E nunca... já pode ser que tenha, mas
sei lá, da festa mais intermediária do secular, eu nunca vi, não chega a ser a melhor estrutura que já houve pro gospel. Sim. Então É, eu amo infelizmente. quando sobra a estrutura lá do secular, porque a estrutura é maravilhosa. Eu queria que chegasse no nível que precisasse montar essa estrutura e falar, não, essa daqui é só pros crentes. Sim. E a gente não tem esse privilégio. É aquilo, quando a gente chega, rapaz, a estrutura... Eu só ouço assim, ó. A estrutura foi do gospel, aí tá... Mas começa pelos crentes, cara. Começa pelos crentes. Deixa eu me colocar numa posição de me desvalorizar. Deixa eu me colocar nessa posição. A Aline Barros hoje, eu não sei quanto tá o cachê. Sei lá se tá 300, 350. Micael tá 70, 80. A gente limpa imposto, passagem, não sei o que. No final sobra um dinheirinho lá. Falo de prefeitura. Sim. O mesmo crente que reclama do prefeito que, por exemplo, o prefeito levou o Gustavo Lima e leva Micael. A gente queria Fernandinho, a gente queria Aline Barros. Micael ainda não tá no mesmo nível. Pra o que levou o Gustavo Lima, dá pra trazer. É o mesmo crente que reclama quando vê o valor da nota da Aline, do Fernandinho, do Micael. Pior que é verdade. Eles são assim. Aí o povo é terrível, cara. Eles são assim. Então, eles querem ver as coisas acontecendo, mas parece que não quer ver o cantor prosperar, mudar de vida. Mas que bom que aos poucos isso tá mudando. Sim, sim. Eu vou confessar que tá melhor do que alguns anos atrás. Que bom, velho. Graças a Deus. É isso, gente. Estamos chegando ao fim, né? Foi um papo muito bacana com o nosso amigo aqui, Micael do Carmo. Mas Pouca antes... polêmica, graças a Deus. Aqui assim, a quebra é tranquila. A gente, sabe, o artista vai lá assim, o convidado fala assim, mano, é polêmica. Aí fala, não, calma, que a gente é de boa, pô. A gente é pouco polêmico. A gente gosta mesmo de saber da vida, porque pode vigiar isso. Pode vigiar, a gente gosta de saber aquilo que às vezes você não tem interesse. Ou aquele que você não tem interesse, não. Aquilo que você não vê, não conhece. Você conhece o artista que vai chegar lá, que vai cantar, que vai levantar o público, mas às vezes você não conhece de onde esse artista veio, como é que ele convive. Então aqui a gente vai descobrir essas coisas. Gente, estamos chegando ao fim, mas antes de a gente chegar ao fim, será que tem ainda uma canção? Ah, Micael, eu quero ouvir uma canção diferente. Será que aí tem um toque diferente? Rapaz, Micael esses dias lançou aí um diferencial que viralizou. Isso aí impediu você de chegar em alguma agenda já? Cara, eu achei que ia impedir. Só que tá acontecendo ao contrário. Tem muita gente que tá fechando a minha ministração, geralmente Sim. como eu gosto de cantar dentro da igreja. E num período à parte, fora da igreja, ou depois do culto, aí a gente lança essa resenha com os crentes, com os meninos. É muito bom, cara. Deixa eu ouvir essa pedrada aqui. Será que tem aí? Deixa eu ver se eu acho. Acha aí, procura. Não, mas é porque, mano, é sério, eu sou baiano, eu gosto muito do ritmo, velho. Eu gosto. Então, assim, hoje a gente tá vivendo um tempo que as coisas estão mais fáceis, mas ao mesmo tempo tá complexas. Porque a mesma pessoa que fala assim, essa geração tá aceitando tudo, essa geração tá fazendo e acontecendo, é a mesma geração que também recebe rebombada direto. A gente faz um pio, o pessoal critica. A gente fala um A, o pessoal critica. A gente veste uma camisa, o pessoal critica. Então assim, critica. É a geração que mais toma pancada, Isso. cara. Tu é doido, velho. Então solta aí pra gente... Rapaz, depois do amém, né? Depois do amém, né? Deixa eu ver. Eu vou deixar você escolher a música. Quer escolher a música? Rapaz, ó, eu tava ali quando eu cliquei, foi aquela... Não sei se foi... Foi alguma coisa assim. Gratidão de Gerson Rufino? Foi quando o passarinho pode Ah, voar. sim. A cor fica triste. Essa é muito boa. Essa daí eu gostei, viu, velho? Deixa eu ir. Rapaz, eu tô com medo do volume clipar, mas acho que não vai, não. Qualquer coisa, nosso produtor. Meu técnico segura. Pois quando o passarinho não pode cantar, se a cor fica triste, pode até morrer. Mesmo que tenha asas, não quer nem voar. Seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descanse, para de comer. Ei, pois todo ser vivente tem seu próprio som. É assim, é ao Qual vivo, é ao limite vivo. com toda a inspiração, anunciando a obra das suas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento assopra, ministra o louvor. Os sonhos
direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento assopra, ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Eita glória! O que é que estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção. Foi para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que está em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus sente. Ah, o solo não pode faltar, não. Rapaz, se eu tivesse um parente músico que nem Mikael, ele ia ficar do meu lado 24 horas tocando, meu filho. Traz minha Coca-Cola pra cá, rapaz. Em breve, é aquilo, né? Quando eu ficar rico, haverá sinais. Meu amigo que é cantor, aqui 24 horas aqui, eu assim, ó, ele lá tocando. Porque é muito massa, velho. A música é muito massa. Eu gosto Mas é demais. isso aí, né? A gente chegou ao fim. Queria ficar aqui mais tempo, mas chegamos ao fim do Pode Vigiar. Meu mano, muito obrigado por ter aceitado o nosso Ô, convite. mano, obrigado. Foi De bom verdade mesmo, você é uma pessoa que eu admiro demais, é jovem, e é isso, a gente tem que agregar e pegar nossos amigos, só alavancar, né? Então, assim, eu fico feliz demais ver pessoas que fazem parte da Bahia, dali do meu convívio, crescendo. Eu fico admirado demais você, jovem, nos grandes congressos, Ô, amigo, né, da obrigado. Assembleia de Deus. E que só sucesso pra você, que você Amém. tenha essa consciência sempre que Deus é a porta de tudo e é o caminho. Fechado, amigo. Obrigado, tá? Foi bom demais estar aqui. Desejo o mesmo aí para o portal Vigiai-vos, para o Pode Vigiar, que a cada dia consiga crescer aí. E quem sabe um dia ser um dos maiores portais, não gospel, mas um dos maiores portais do Brasil. Amém, eu recebo, meu irmão, com certeza. Isso aí é aquilo, né? Nada que seja pra somente a nossa glória. Mas é aquilo que a gente fala. Quando Deus, eu sempre costumo falar isso. Quando Deus, ele abençoa alguém, ele não olha só Mikael. Sim. Quando Deus decide te abençoar, ele vê todo um contexto. Ele vê sua Isso, família, é. ele vê seus amigos, ele vê... Então, eu sou sempre assim. Então, mano, muito obrigado mesmo. Espero que futuramente, quando você voltar de novo aqui, a gente esteja em um outro nível, Coisa mais boa. elevado. Mas é isso aí, simbora. Valeu, velho. Valeu, Obrigadão. E você que tá nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Vocês que estiveram aqui, que sempre estão aqui toda semana, todas as quinta-feiras, é o Pode Vigiar na sua casa, na sua telinha. Muito obrigado por vocês permanecerem aqui. Vocês que esqueceram, você mesmo, esqueceu de dar o like, esqueceu de se inscrever. Se inscreve agora, pô. Aperta aí, ó, clica aí nisso aí. Comenta bastante o que você achou. E simbora. E outra coisa, coloca aí nos comentários, coloca aí quem vocês querem no próximo Pode Vigiar. Deus abençoe vocês, até a próxima. Tchau!